Então, vamos lá, vamos começar aqui mais uma aula e hoje vamos falar aqui quais métricas, né? Poxa, Leandro, qual métrica que eu tenho que olhar na plataforma, lá no painel? Quando que eu devo ajustar minha campanha? Quando que eu devo pausar? Como que eu faço para escalar? Então, para a gente poder aprender sobre métricas, é importante a gente aprender quando e aonde você olhar, né? Então, o primeiro passo é saber. Se você tem campanha rodando, você precisa saber quais métricas você quer com aquela campanha. Hoje vai ser muita coisa compartilhada ali na minha tela, mas eu preciso fazer essa introdução antes para ficar bem claro. Por exemplo, se eu tenho lá uma campanha que o objetivo é divulgar a minha marca, uma das métricas que eu tenho que olhar é se eu estou alcançando muitas pessoas, se eu estou mostrando o meu anúncio para bastante gente, se a frequência está alta ou está baixa, né? Então, por exemplo, se a minha ideia é ficar na cabeça das pessoas, a frequência tem que estar alta. Se a minha ideia é, com aquela campanha, alcançar muitas pessoas, a frequência tem que estar baixa. Frequência é o número de vezes que a mesma pessoa vê o teu anúncio, né? Então, quando você vai colocar uma campanha no ar, poxa, beleza, coloquei uma campanha, mas qual é o objetivo da sua campanha? Porque senão você não vai saber que métricas olhar. E a maioria das pessoas coloca uma campanha e fala, minha campanha deu ruim. Tá, mas qual métrica você analisou para saber se deu ruim? Ah, eu olhei lá, não vendeu, mas a sua campanha tinha um objetivo de vender? Você tinha um produto que já tem demanda? Então, tudo isso influencia e olhar essas métricas de forma correta é o que vai fazer com que você aprenda a analisar melhor. Principalmente quando a gente está falando de, será que eu devo pausar? Será que eu devo otimizar? Ou será que já está no momento de eu escalar? Então, definiu qual é o teu objetivo e quais são as principais métricas, tem que olhar na plataforma. Tá, Leandro, mas qual é a métrica principal de todas? A principal de todas é que resultado que aquela campanha está trazendo para você. Seja de divulgação, seja de brand, seja de autoridade, seja de vendas. Então, vai depender muito disso. Às vezes, eu tenho um espaço físico e é muito difícil isso. Por exemplo, eu faço campanha aqui para algumas redes de mercado. Como é que você mensura o resultado se a venda não é online? A venda acontece na loja, lá no supermercado. Olha como é difícil você mensurar. Olha que métrica que eu vou olhar. Então, a gente tem que buscar estratégias. Qual é a estratégia? Olha, o objetivo dessa campanha é alcançar tantas pessoas. Se alcançou, objetivo alcançado, métrica está validada. Eu tenho que pagar no máximo X reais para cada 1.000 impressões. Se eu estou pagando X reais para cada 1.000 impressões, CPM, eu estou alcançando o meu resultado. Então, é lógico que a gente pode fazer uma outra avaliação, saber se o movimento do mercado aumentou ou diminuiu, mas isso também pode estar relacionado a alguma outra estratégia. De repente, todo mundo se acostumou que de quarta-feira naquele mercado tem uma oferta especial. Todo mundo vai lá de quarta. Aí você rodou uma campanha para aquela oferta, mas já é um costume daquela região as pessoas irem para lá, né? Então, quando você vai rodar e sabe qual é a métrica e tem como mensurar, principalmente quando é e-commerce, quando é mensagem para o WhatsApp, quando é leads, é mais fácil de você mensurar isso. Agora, quando vai para um estabelecimento, quando vai, por exemplo, para uma loja física, né? Ou até mesmo se você manda, por exemplo, para um WhatsApp e não tem controle, você não vai saber se a métrica está sendo boa ou ruim. Então, principal métrica é qual é o objetivo que você tem com aquela campanha e se ele está alcançando. Está alcançando? Bora ver. Tá, então quer dizer que eu vou lá na plataforma e eu consigo ver na plataforma os resultados que aquela campanha está me trazendo. Exatamente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, deixa eu ver aqui se minha tela vai aparecer aí para vocês. Perfeito, está aparecendo aí, né? Então, olha só, vamos pegar como parâmetro essa campanha aqui. Qual é o objetivo da minha campanha, Leandro? O objetivo dessas campanhas são gerar mensagens para o WhatsApp. Então, a métrica principal que eu tenho que olhar é o quê? Resultado, custo por resultado. Eu vou olhar essas métricas. São essas que eu tenho que avaliar. Nesse caso,
Se não tiver aparecendo a métrica que você quer, eu vou mostrar daqui a pouco que tem como você personalizar as suas métricas, as suas colunas. Mas vamos pensar no objetivo dessa campanha. Dessa campanha é gerar mensagens. Top. Então, eu vou olhar aqui e vou analisar mensagens. Então, eu vou pegar um período maior aqui, ó, e eu estou vendo lá que uma campanha gerou 86 mensagens na coluna resultados. Eu vou ver que na outra gerou 176, na outra gerou 166. Então, ou seja, nessas 3 primeiras campanhas, o meu objetivo é mensagem para o WhatsApp. Aqui gerou mensagem. Então, a métrica que eu tenho que olhar é quantas mensagens gerou. A segunda métrica que eu teria que olhar é o custo por resultado. Por quê? Eu quero saber quanto que eu estou pagando por cada mensagem. Para cada uma das campanhas, eu vou ter custos diferentes. Igual está aqui, ó, custo por resultado, está lá o meu custo por conversa. Então, eu sei que uma eu estou pagando R$ 4,77, na outra R$ 3,57, na outra R$ 3,07. Então, eu estou analisando que a minha campanha gerou mensagem e estou analisando quanto custou essa mensagem. Leandro, eu estou começando do zero. Do zero. E eu não sei quanto custa um lead para mim ou uma mensagem, tá? Como que eu faço para calcular isso? Se você está começando do zero, você não vai ter um padrão ainda, você não vai ter um valor. Você vai ter que ir monitorando e planilhando, salvando esses dados para você acompanhar ao longo do tempo. Porque esses custos aqui, eles podem mudar de tempos em tempos. Então, ó, eu puxei aqui, ó, um período dos últimos 14 dias. O meu custo por mensagem aqui, ó, foi para 3,28. Se eu coloco 30 dias, ele estava 3,7. Ou seja, ele vai ter variações. Essas variações são normais. E eu preciso saber, com o tempo, definir qual é o máximo que eu estou disposto a pagar por um lead. Quanto que eu estou disposto a pagar por cada mensagem? É isso que vai impactar. É essa métrica que eu tenho que olhar. Então, nesse caso especificamente, eu tenho aqui os resultados e eu tenho aqui o custo por resultado. Para essa campanha, extremamente importante essas duas colunas. Eu também tenho que avaliar qual é o meu CPM. Por quê, Leandro? O CPM, que é o custo por 1.000 impressões, e aí já vai uma dica, tá? Sempre que você parar o mouse aqui, ó, nas colunas, ele te mostra o que é cada métrica. O meu CPM, custo por 1.000 impressões, vai dizer diretamente qual é o resultado que eu posso ter com a minha campanha. Como assim, Leandro? Fiquei confuso. Então, vamos lá. Imagine que eu tenha R$20, vou pôr 30, tá? R$30 para rodar por dia. Então, meu orçamento é R$30 por dia. Se eu pago R$23 para mostrar o meu anúncio 1.000 vezes, importante, não são 1.000 pessoas, são 1.000 impressões, tá? 1.000 vezes que o seu anúncio apareceu. Se eu pago R$23 por dia, no máximo que eu vou mostrar meu anúncio, 1.000, 1.200 ali impressões. Agora, se eu pago 11, eu vou mostrar 3.000 vezes. Tá, mas por que que isso influencia? Quanto mais você mostrar, maior a chance de ter lead, maior a chance de ter resultado, menor o teu custo. Então, sempre você tem que buscar pagar o mínimo. Como é que eu faço para reduzir isso? Não vou ensinar nessa aula, tá? Essa aula, quais são as métricas que a gente tem que olhar. Nesse caso aqui, eu estou descobrindo as minhas métricas. Então, eu descobri o resultado, eu descobri o custo por resultado, eu descobri o meu CPM, quanto que eu pago por 1.000 impressões. Extremamente importante. E aí já vai uma dica. O CPM, se tratando de redes sociais, você tem que olhar em todos os tipos de campanha. Não importa o objetivo da sua campanha. Brand, vendas, leads, não importa. O CPM você tem que olhar sempre. Não se esqueçam disso. Aí nós vamos ter aqui, por exemplo, a coluna impressões, ou seja, quantas impressões cada campanha aqui gerou. Eu vou ter o valor usado, o valor que foi investido em cada campanha. Eu tenho o alcance, o número de pessoas que eu alcancei. Olha só, ó, presta bem atenção nisso daqui que é legal, ó. R$23 por 1.000 impressões,
eu alcancei 10 mil investindo R$ 410. Aqui, ó, praticamente investiu R$ 100 a mais, o custo por 1.000 impressões está um pouquinho mais barato, já alcançou muito mais pessoas. Então, olha como o CPM vai influenciar no teu resultado. Não era para ter alcançado o dobro, né? Ó, alcançou aqui praticamente o dobro de pessoas. Por quê? Porque o CPM está mais barato. Essa campanha aqui, que o CPM está mais barato ainda, alcançou muito mais pessoas. Então, é extremamente importante a métrica de CPM. Leandro, é importante alcançar muitas pessoas? Depende da estratégia. Se a estratégia é divulgar para muita gente, sim. Se a estratégia é ficar na cabeça das pessoas, não. Aí você tem que procurar outra métrica. Qual é a métrica? A métrica de frequência. Tá, Leandro, mas aqui para mim não está aparecendo frequência. Como é que eu faço? Aqui no Meta Ads, você pode vir em colunas, personalizar colunas e pode pesquisar aqui a métrica que você quer. Por exemplo, eu quero a métrica frequência. E aí, agora eu vou ter a métrica frequência. Eu posso, inclusive, mudar a ordem aqui, tá? É só clicar, segurar e arrastar. Tá bom, então eu quero ver aqui a frequência. Coloquei a métrica, ativei. Agora, eu vou ter aqui a coluna frequência. Tá aqui. Frequência, o número de vezes que a mesma pessoa viu o teu anúncio. Pergunta, quero que vocês participem, tá? Olha só, se a minha frequência aqui está baixa, ou seja, cada pessoa não viu nem 2 vezes o meu anúncio, o meu alcance vai ser alto ou vai ser baixo? Participem. E aí? Diga, vou esperar. Baixo. Baixo? Ó, se minha frequência tá baixa, o meu alcance vai ser alto ou vai ser baixo? Ó, a frequência tá baixa, não é nem 2 por pessoa. Eu vou, dessa forma, conseguir alcançar muita gente ou não? A Yara falou que vai ser baixo. O alcance vai ser baixo ou vai ser alto? E aí, só a Yara? Não fique tímidos. Esse é o momento. É melhor você errar aqui do que errar na tua campanha. E aí? Ninguém chuta. Vocês estão assistindo ou vocês foram jantar e deixaram sua aula aí? Ó, se a frequência é baixa, o alcance é alto. É sempre o inverso. Frequência baixa, alcance alto. Se a frequência é alta, o alcance é baixo. Ó, vamos lá. Se eu mostro muitas vezes para a mesma pessoa, eu não consigo alcançar o quê? Muitas pessoas. Se eu mostro poucas vezes para a mesma pessoa, eu consigo o quê? Alcançar muitas pessoas. Então, toda vez que tua frequência estiver baixa, você vai alcançar muitas pessoas. Se a tua frequência estiver alto, você vai alcançar poucas pessoas. Então, essa é uma métrica que você tem que olhar. Por quê? Se o meu objetivo nessa campanha é alcançar muitas pessoas, a frequência tem que estar aqui no máximo 3. Ou seja, cada pessoa vê no mínimo, no máximo 3 vezes, assim eu alcanço muita gente. Agora, se minha frequência tiver aqui 5, 8, ou seja, eu estou mostrando muitas vezes para a mesma pessoa, eu não vou conseguir alcançar ali muitas pessoas. Deixa eu ver o que o Victor mandou. Para o range, é preferível ver mais vezes o mesmo anúncio. Perfeito, é isso mesmo. Se no caso você quer ficar na cabeça das pessoas, eu vou trabalhar para a frequência ser alta, 5, 6, 7, 8 vezes. O ideal é acima de 8, tá? E o alcance vai ser baixo, mas aí eu vou estar na cabeça das pessoas. Por isso que a melhor estratégia é você aprender a olhar as métricas e entender como funciona, porque senão você acha, pô, eu estou alcançando poucas pessoas, e aí você não sabe por quê, a frequência, tá? Ah, Leandro, como é que eu faço para aumentar ou diminuir a frequência? Vamos ver isso em outra aula. Hoje a gente vai aprender sobre métrica. Aqui, para essas campanhas que eu mostrei, essas seriam as métricas ideais.
Agora, eu tenho uma outra campanha aqui, que o objetivo era outro, tá? Que o objetivo, por exemplo, era visitas ao perfil. Então, tá lá, eu tenho o objetivo de visitas ao perfil. Essa campanha teve 1.891 visitas ao perfil. O que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que olhar o meu custo por 1.000 impressões, eu tenho que olhar o custo por visita ao perfil. Por quê? Se eu pago caro para cada pessoa ir visitar o meu perfil, se o meu orçamento é restrito, eu não vou conseguir fazer com que muitas pessoas acessem o meu perfil. Eu vou olhar, por exemplo, as mesmas métricas de impressão, de frequência, de alcance, e eu posso, inclusive, vir aqui e olhar outras métricas. Aqui tem um monte, ó, cada uma que você desce aqui, ó, ele vai mostrando, tá? O CPC, Yara, ele, no caso, é para outro tipo de campanha que eu vou mostrar na sequência, tá? Aqui, ó, eu posso, por exemplo, saber, eu quero olhar engajamento, o custo por engajamento, o custo por curtida, ó, tem um monte aqui, ó, um monte de métrica que você pode explorar, tá? Então, olha só, eu estou vendo agora métricas relacionadas a engajamento. E aqui tem um lance legal. Para não misturar tudo, eu posso salvar essas colunas e dar um nome específico para elas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, engajamento, para eu saber que é da campanha de engajamento. E aí, eu salvo a minha coluna, né? Eu vou salvar ela aqui. O MetaEds está dando uma bugada, ó, não está deixando salvar. Esse é o mundo do Facebook, mas é daquele jeito ali que salva. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma coluna, né? Quando você salvar com o nome de engajamento, e você vai poder utilizar ela selecionando aqui. Quando eu venho aqui e seleciono a minha coluna, agora eu tenho aqui, ó, outros dados. Para essa campanha de engajamento, é extremamente importante eu analisar outras métricas, como, por exemplo, não só o resultado que ela me trouxe em relação a visitas ao perfil, mas eu quero saber quantos engajamentos eu tive com a página, se eu tive comentários no post, se eu tive reações, se eu tive o post sendo salvo, se teve o post sendo compartilhado. Então, esses dados, essas métricas aqui, é importante. Por exemplo, ó, aqui, ó, seguidores, tá vendo? Ó, seguidores, o número de seguidores que você ganhou no seu perfil do Instagram. Ou seja, com essa campanha, 112. Então, dependendo da campanha que você tem, vai mudar as métricas, mas todas têm métricas para você olhar. Por exemplo, eu tenho que definir qual é o meu objetivo com essa campanha. Quantos seguidores novos eu quero alcançar? Quantos engajamentos eu preciso ter ou eu quero ter? Para poder saber se eu estou alcançando aquilo que eu estou buscando, tá? Isso eu estou olhando métricas para vocês, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre quando escalar e quando não escalar. Vou só mostrar mais uns tipos aqui e a gente já vem para isso. Por exemplo, aqui vai entrar no que a Yara perguntou. E o CPC? Quando eu olho o custo por clique? Vamos pegar exemplo, essa campanha aqui, ó. Essa campanha é uma campanha que o objetivo dela é levar as pessoas para o site. Então, o resultado aqui é quantas conversões eu tive, tá? Com essa campanha eu tive 6.238 conversões, eventos que aconteceram. E aí eu tenho que olhar outros dados. Por exemplo, qual é o meu custo por conversão? Olha, meu custo por ação, meu custo por CPA, custo por aquisição, conversão, é 23 centavos. Então, eu já estou vendo aqui que eu estou pagando 23 centavos para cada ação. Isso aqui é uma campanha de geração de leads, tá? Então, todos esses leads, eu paguei 23 centavos em média para cada lead. Eu alcancei 43 mil pessoas. E aí eu vou olhar as mesmas métricas que a gente olhou nas outras, como, por exemplo, impressão, CPM. Só que aqui eu já vou olhar métricas do tipo, se eu estou mandando para o meu site, cliques no links, eu vou ver o meu CPC, olha a diferença. Por cada clique, eu paguei 18 centavos, mas para a pessoa se tornar lead, eu paguei 20 e poucos centavos. Acho que era 23, 28, 23. 23 centavos. Então, tem diferença. Uma coisa é o custo por clique. A pessoa clicou, foi até o teu site.
Não significa que ela vai cadastrar ou comprar. Eu preciso saber quanto custa o meu clique e eu preciso saber quanto custa aquela ação que eu quero que ela faça. No meu caso, se cadastrar no formulário. Eu tenho outras métricas importantes. Por quê? Aqui eu tenho um número total de cliques. Total. Aqui, ó, cliques no link, você vai ver que é menor do que o número total. Por quê? No total, ele mostra, inclusive, pessoas que clicaram mais de uma vez. Por isso que é o número total de cliques. Tem diferença. Por que isso é importante? Porque se eu tive 8 mil e 6 mil se cadastrou, tá bom ali minha conversão. Agora, se eu tive 8 mil e 5 mil, 2 mil se cadastrou, eu tenho que avaliar. Outro item importante, CTR. CTR, taxa de cliques. Quanto maior, melhor. Leandro, se meu CTR está baixo, o que, que significa? Ou o público está ruim, ou os criativos não estão chamando atenção. Quanto maior, melhor. É uma das principais métricas nas redes sociais? Não. Uma das principais é CPM e depois a métrica que você tem ali de cada campanha com o objetivo que você tem em cada uma. Olha só que detalhe importante. Aqui tem uma métrica que chama visualização da página de destino. Olha só a diferença. Quantas pessoas clicaram? Quantas pessoas não? Quantos cliques eu tive? 8.800. Mas quantos viram a página? Só 7.500. 1.300 cliques foi para casa do chapéu. Pera, por que que isso acontece, Leandro? Ou a pessoa estava com uma internet ruim, ou minha página estava lenta, ou a pessoa simplesmente desistiu no meio do caminho. É importante você saber isso? Sim. Por quê? Aqui está muito próximo, tá? Ali 1.300 né, tá próximo ali do número total de cliques para o número de visualização. Se esse número fosse muito baixo, a primeira coisa que eu teria que fazer é o quê? Ver se minha página está rápida. Pega teu celular, conecta no 4G, 5G da vida, acessa a tua página e vê se ela está rápida. Se ela não estiver rápida, pronto, já está aí o problema. Se ela estiver rápida, você precisa analisar se o público está certo. Então, ver aqui a métrica de visualização da página de destino é extremamente importante para saber quantas pessoas chegaram naquela página. E olha só como já tem um custo diferente. O meu custo por clique é 18 centavos. Mas o custo de visualização da página de destino é 19 centavos. Isso daqui vai te dar padrões e valores e métrica e dados para você saber se você tem que escalar ou não. Leandro, então tá, aprendi a olhar métricas, como que eu sei se eu tenho que escalar ou não? Quando que chega esse momento de escalar ou não escalar as minhas campanhas? Para você saber se você tem que escalar ou não, você precisa avaliar alguns fatores. As métricas estão dentro dos custos que você pode pagar? Por exemplo, eu posso pagar 17 centavos, 20 centavos por um clique? Posso. Quando eu calculei lá, Leandro, eu já defini que eu posso pagar até 30 centavos. Então, ótimo, está dentro do custo. Se está abaixo do que você está disposto a pagar, o que você tem que fazer? Escalar, pôr mais dinheiro. Só que você não vai olhar só custo por clique. Você tem que olhar se está convertendo. Por exemplo, está gerando leads, nesse caso? Tá gerando leads, Leandro. Na coluna lá de resultados, eu vi que teve leads. Então, está tendo resultado, eu quero aumentar. Ó, eu estou gerando leads. 6 mil leads, 5 mil leads, 16 leads, 3.500, 3.500. Está gerando leads. 28 mil leads. Então, tá gerando. Ó, 86 mil leads. Está gerando. Se está gerando lead e o custo por lead para esse caso aqui está dentro daquilo que eu posso pagar, o que eu faço? Escalo. Põe mais dinheiro. É assim que você começa a analisar. Tá, Leandro. E quando eu devo pausar? Quando que eu tenho que pausar? Primeiro, você vai pausar se o custo estiver muito acima. Vamos pegar esse daqui, ó. Essa daqui, o meu custo por lead está ficando na faixa de R$1, ó, e alguns 52 centavos. Leandro, qual que eu pauso? Eu vou pausar os que estão gerando lead a um custo maior do que aquilo que eu posso pagar. Só que você precisa entender se, de fato, aquilo que você está disposto a pagar é um custo real. Por exemplo, eu posso querer pagar 10 centavos do lead, mas o meu lead custa R$20. Eu querer e poder é outra coisa.
Então, você precisa descobrir quanto custa de fato o teu lead. E isso é o tempo que vai te trazer. É o tempo de campanha que vai te mostrar quanto custa o teu lead, para você saber quanto que você tem que pagar por ele. Aqui, nessa campanha específica, o nosso teto era R$ 1. Tudo que tiver acima de R$ 1 está caro, eu tenho que pausar e eu tenho que parar de rodar aquilo ali. Agora, tudo que está abaixo, né, eu estou no momento de escala. Tudo que está abaixo, ou seja, tenha menor o custo, eu vou deixar rodando. Então, para você saber pausar, você precisa saber qual é o valor que você está disposto a pagar, se está te trazendo resultado, por exemplo, se é gerar leads, se está vendo leads, se é venda, se está tendo vendas, se é acesso ao site, se está tendo, se é curtida, engajamento, se está gerando isso. Se tiver, e tiver dentro do custo que você estipulou, você vai continuar. Como é que eu estipulo um custo? Você estipula um custo depois que você rodar a campanha. Aí, você vai começar a descobrir quanto custa um clique, quanto custa para você fazer uma venda. Ah, Leandro, isso é só o tempo que vai me mostrar? Só o tempo que vai te mostrar. Sabe por quê? A gente não sabe, olha nesse exemplo aqui, ó. É uma campanha de vendas, focada em vender. Quantas vendas teve? 4. O meu custo por venda, R$ 262. Está totalmente fora do que a gente pode pagar. Ela pausou. A gente pausou essa campanha. Por quê? Porque não faz sentido nenhum eu ficar pagando mais do que eu posso por uma venda. Então, nesse caso, eu não posso pagar R$ 262 numa venda. Então, eu tenho que pausar a minha campanha. E isso eu só descobri depois que eu investi o quê? Dinheiro. Você precisa investir para saber. Você precisa pôr dinheiro ali para descobrir. Agora, a mensagem, que também me gera vendas nesse caso, também gerou custos diferentes. E aí eu preciso saber o quanto que eu estou disposto a pagar por cada mensagem, quanto que eu estou disposto a pagar por cada clique, e aí analisar. Será que eu tenho, por exemplo, essa daqui é uma loja, é uma empresa que tem e-commerce, tá? Eu preciso olhar, por exemplo, métricas iguaizinhos a gente olhou na outra, e eu preciso olhar, por exemplo, se teve lá mensagem, se teve visualização da página do destino, se teve adição ao carrinho, ó, custo por visualização, adições ao carrinho. Por quê? É um e-commerce. O meu objetivo é que a pessoa vá no e-commerce e compra. Então, eu preciso ver. Poxa, Leandro, teve 175 pessoas que adicionou no carrinho. Por que só gerou 4 vendas? Naquela campanha gerou 4 vendas. Nessa daqui, não. Agora, eu preciso saber o seguinte, olha a diferença. Será que eu tenho, ó, custo por adição no carrinho, 388. Para essa campanha, eu tenho pago R$ 388 para ter uma adição no carrinho. Será que esse valor está viável ou não? Aí você tem que calcular, está dentro do seu ticket? Se ela vender um produto de R$ 100.000, está dentro. Mas se ela não vende um produto de R$ 100.000, está totalmente fora, né? Então, a gente precisa avaliar e corrigir isso. É esses detalhes que vai fazer você ter mais ou menos resultado. Por exemplo, tá? Aqui, ó, a gente estava pagando R$ 25 por adição no carrinho, mas olha o potencial de vendas que já tinha. Ou seja, esses R$ 25 por adição no carrinho equivalia ali a mais ou menos 14 mil em vendas. Então, é importante você olhar essas métricas. Para cada tipo de campanha, você vai olhar uma métrica e vai analisar se está dentro do teu custo. Só tem como saber com o tempo. Agora, se você não souber olhar nenhuma métrica, não saber o que você quer olhar, tudo vai ser bom, tudo vai ser ruim. Né, tem uma pessoa que sempre comenta com a gente o seguinte, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar é lugar. Você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar que você for é lugar. Eu estou indo, mas para onde? Não sei, estou indo. Mas você não sabe o que métrica olhar, qualquer métrica é métrica, tudo está indo, ou pode tudo estar ruim, né? Ah, o meu custo por mensagem está ruim. Tá, mas está ruim? Qual é o valor que você pode pagar? Não sei. Quantas vendas você gerou com aqueles leads? Não sei. Aí vai estar tudo ruim. Agora, nossa, estou vendo que bastante pessoas entrou no meu site. Gerou conversão? Não. Então tá ruim. Não é só porque entrou no seu site, acessou, que tá bom, né? Dúvidas sobre métricas do Meta Ads? Que aí eu vou passar para Google. Tranquilo aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma métrica específica? Não, tranquilo? Então, ó, vamos lá.
Aqui, a gente viu métricas do Meta Ads, e no TikTok Ads, você pode seguir basicamente o mesmo padrão, tá? TikTok Ads segue o mesmo padrão de métricas aqui do Meta Ads, que é muito parecido. Agora, no Google muda. Por que no Google muda? No Google nós temos outros tipos de campanha e nós temos aqui métricas diferentes. Por exemplo, lá no Meta Ads, o CPM é uma das métricas principais. No Google, se eu tiver campanha de pesquisa, uma das métricas principais é o meu CTR. Então, você precisa aprender que métricas, algumas são padrões, vale para todas, e outras você tem que analisar a métrica que é importante para aquela ferramenta. Google, por exemplo, numa campanha de pesquisa, uma das métricas principais é a taxa de CTR. Quanto maior for o seu CTR, melhor o seu resultado. Como assim, Leandro? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nessa campanha, o CTR é 6. De cada 100 vezes que o meu anúncio aparece, 6 pessoas clicam. Quanto maior esse número, melhor. Tá? Leandro, como é que eu faço para melhorar minha métrica aqui de CTR? Isso é outra aula, que é para aprender métrica. Tá. Agora, e se eu tenho uma campanha, por exemplo, de Performance Max? A métrica de CTR é importante? É, mas não é a principal. Sabe por quê? Porque numa campanha de PMax, onde você tem imagem, vídeo, texto, tudo junto, o CTR não vai ser tão alto mesmo. Então, você já tem que olhar outras métricas, como, por exemplo, você tem que olhar impressões, você tem que olhar aqui quantos cliques e engajamentos você teve, o custo médio por engajamento barra clique. Você tem que olhar aqui, por exemplo, métricas como, por exemplo, o CPM. Ó, por quê? Para a PMax, você paga praticamente por impressão, né? Dependendo da configuração que você fizer. Então, o CPM, custo por 1.000 impressões, é o que vai determinar se você vai ter muitas ou poucas impressões. Então, olha só como, mesmo no Google, em alguns casos, o CPM é importante, né? Como alguns casos, você vai ter ali, a Yara bobeou ali no PMax, na Performance Max. Como assim, Yara? Não entendi. Manda ali que eu não entendi. Eu boiei, não entendi. O que é esse Performance Max? É um tipo de campanha do Google. Não sei qual é, não. É uma campanha que você cria e você coloca imagem, vídeo e texto junto. Normalmente, ela não traz resultado nenhum. Normalmente. Tá? Por isso que a gente nem fica abordando muito ela. Mas existem casos que a gente usa. Hoje, inclusive, eu gravei uma aula um pouco antes de entrar nessa daqui, mostrando uma campanha de Google Shop, que depois vou disponibilizar lá no canal do YouTube, como criar uma campanha de Google Shop, e aí, nesse caso, a PMax faz sentido, né? Por que para essa campanha aqui, para esse cliente, a PMax funciona? Porque no objetivo dele é divulgar a marca para o maior número de pessoas. Então, a PMax funciona. Então, nesse caso, eu tenho que olhar métricas como, por exemplo, exatamente, vai embora a torneira do dinheirinho, vai embora. Né? Ó, eu tenho que olhar o CPC, eu tenho que olhar o CPM, e eu tenho que olhar principalmente, tá, o meu custo por CPM, para saber se eu vou aparecer muito ou vou aparecer pouco. Quanto mais eu pagar, menos impressões. Quanto menos eu pagar, mais impressões. Então, você vê que, dependendo do tipo de campanha, você vai analisar métricas diferentes. Por exemplo, nessa daqui, é uma campanha focada, tá, em e-commerce. Essa daqui é especificamente e-commerce. Então, olha só aqui a campanha que eu tenho. Eu tenho uma campanha focada em Google Shop, e aqui eu já tenho que olhar outras métricas, diferente da que eu mostrei de PMax, diferente da campanha também de pesquisa. Por quê? Nesse caso aqui, na campanha de Google Shop, o CTR é importante, quanto maior, melhor, mas eu também preciso olhar aqui, ó, quantos cliques, a taxa de conversão, eu preciso olhar o meu CPC médio, eu preciso olhar o meu custo por conversão, porque essa campanha é focada em venda. Então, se o meu custo por conversão estiver caro, automaticamente eu não vou conseguir ter resultados. Por exemplo, o meu custo médio de conversão está R$ 264. Será que eu posso pagar R$ 264 por cada conversão por uma empresa que vende equipamentos, de repente?
de EPI, não é um equipamento caro, é uma bota, uma luva, um uniforme? Talvez não. Então, você precisa ver. Claro, o que vai definir se está caro ou não o custo por conversão é também meu ticket médio. Por exemplo, pode ser que o meu custo por conversão esteja R$ 264, mas em média as pessoas comprem 15, 20 mil de equipamento. Talvez faça sentido. Então você tem que olhar isso, tá? Para uma campanha de Google Shop, você já tem que olhar custo por conversão, quantas conversões você teve, para saber se está dentro e o CPC médio. Então, olha como, dependendo da campanha, já mudou a métrica. Vou mostrar uma outra. Nesse caso, é campanha de display. Para a campanha de display, o CTR é importante? É importante, mas não é tão importante quanto na campanha de pesquisa. Deixa eu só falar um negócio que é importante sobre isso, que é assim, vai ter gente que vai falar, ele falou que não é importante CTR, CTR é importante em todas as campanhas. É óbvio, quanto mais cliques você tiver, melhor. Mas você tem que entender que algumas campanhas não é focado em CTR. Uma coisa é o cara ir buscar no Google e o seu anúncio de pesquisa aparecer. Outra coisa é uma campanha de PMax e display, por exemplo, que o teu anúncio aparece independente dele ter pesquisado ou não. Então, o CTR tem uma tendência a ser menor, tá? Numa campanha de display, o que eu preciso olhar? Uma das principais métricas é o meu CPM. Se eu não olhar o meu CPM, display, eu vou pagar por cada 1.000 impressões. Foco dessa campanha é impressões. Quanto menos eu pagar por impressão, mais impressões eu tenho, maior a chance de eu ter o quê? Cliques, conversões. Então, nesse caso, o CPM é uma das principais. Seguido de CTR, seguido do CPC médio, seguido do clique, mas o principal é você olhar a parte de CPM. Se o teu CPM tiver caro, você vai alcançar poucas pessoas e não vai ter tantos resultados. Tá, Leandro, mas eu queria ver aqui algumas métricas específicas que não está mostrando. Como que eu faço? Aqui no Google, existe métricas de campanha, de grupos de anúncios, existe métricas, por exemplo, de palavras-chave, existe métrica de local, existe métricas em praticamente todos os lugares. Cada lugar pode ter métricas diferentes. E aí o que você tem que fazer? Colunas, você vai escolher qual é a métrica que você quer. Cada uma setinha dessa, ó. Ele abre métricas diferentes. Leandro, mas eu não sei o que é cada métrica. Não tem problema, olha a mágica. Para o mouse, ele te mostra. E aí você vê se faz sentido para o teu negócio. Vou marcar tudo, ótimo. Compra um monitor aí de 100 polegadas, ultra widescreen, bota lá uma barra de rolagem gigante e fica rolando lá, para você olhar todas as métricas, porque não tem como, né? Você tem que selecionar aquilo que faz sentido. Por exemplo, não é uma campanha de vídeo? Para que eu vou marcar aqui a métrica de vídeo? Agora, se há uma campanha de vídeo, é importante eu marcar essa métrica, né? O Victor falou, me falaram que a PMax é bom para e-commerce junto com o Google Shop. Exato. Em algumas contas, é a única opção para Google Shop usar a PMax, tá? Aí, nesse caso, faz sentido, mas tem algumas regrinhas que você tem que seguir com elas ali, tá? Olha só, eu vou poder aqui, ó, escolher as métricas que eu quero. Tem um monte. E aí eu vou selecionar as que eu quero e que faz sentido. As que têm o cadeado eu não consigo tirar, essas que não têm cadeado eu consigo tirar, e eu também posso movimentar aqui, ou seja, mudar a ordem das métricas. Aplicou, vai aparecer aqui para mim todas as colunas com as métricas que eu selecionei. É dessa forma que você olha, é dessa forma que você analisa. O principal fator é saber que tipo de campanha você tem e o que aquela campanha quer, o objetivo que você tem com aquela campanha, tá? Para poder saber se ela está trazendo dados bons ou ruins. Leandro, se eu estou vendo que a minha campanha aqui tem dados, tá bacana, quando que eu sei que eu tenho que escalar ou não? Agora falando de Google, tá? Você vai fazer ali uma análise do tipo, se é uma campanha de pesquisa, se o seu CTR está ótimo, está alto, o que é alto, Leandro? Acima de 5 é bom. Quanto mais, melhor. Pô, se o CTR está de 15, 20, 30, está na hora de você escalar. Está na hora de você pôr mais dinheiro. Está na hora de você pagar um pouquinho mais pelo lance, para você ter mais resultados.
Se a tua campanha é de display e você está pagando pouco no CPM, e aqui não tem um padrão, tá? Vai depender muito do teu público-alvo e tudo mais. Se você está pagando pouco, está na hora de você escalar. Se você está tendo muitos cliques, está tendo muitas conversões, está na hora de você escalar. E quando que eu tenho que pausar? Quando você vier, por exemplo, no anúncio, e o teu anúncio tiver com CTR baixo, se for uma campanha de pesquisa. Por exemplo, olha aqui no Google, eu estou olhando esse anúncio aqui, ó. Olha o CTR dele, 3,96. Olha o outro, 6,45. Esse daqui está puxando minha campanha lá para baixo. Então, o que eu faço? Vou lá e pauso esse anúncio e crio outro. Sempre que você for analisar, você tem que analisar a nível de campanha, a nível de grupos de anúncio e a nível de anúncios. Por exemplo, se eu tiver no Meta Ads, eu vou olhar a nível de campanha, eu vou olhar a nível de conjunto para comparar públicos e também vou comparar a nível de criativos, ou seja, de anúncios, tá? Sempre é assim que você vai fazer. Ó, vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia. Olha aqui os anúncios. Cada um tem um custo por resultado. Pode ser que tenha uns que o resultado está muito próximo, 21, 25 centavos. Pode ser que outros já tenham aqui, ó, 49 centavos, e assim por diante. Então, eu pauso o que está me gerando um custo mais caro e ativo ou deixo rodando aquele que está num custo melhor. E lembre-se, se você tem públicos diferentes, ó, todos os públicos aqui, eu vou escalar, eu vou pôr mais dinheiro naquele que tem o quê? O melhor resultado. Nos que tem o pior resultado, eu coloco menos dinheiro. Principais ou mais importantes métricas para a campanha de pesquisa? Para a campanha de pesquisa, a principal ali é você olhar CTR. Quanto maior seu CTR, menor o teu custo, tá? Então, o CTR é extremamente importante. É importante você olhar o teu custo por clique, que é a segunda métrica importante, e olhar aqui, ó, informações do leilão, se você está aparecendo na parcela de impressão mais vezes. O que que é isso? Quanto maior essa porcentagem, melhor, tá? Então, por exemplo, eu tenho que olhar numa campanha de pesquisa a minha parcela de impressão. Como assim, Leandro? De cada 100 vezes, quantas vezes você apareceu? Isso que é a parcela de impressão. Quanto mais alto tiver isso, top, está na hora de você escalar. Quanto mais baixo tiver isso, por exemplo, olha nesses casos aqui, ó, tem uns aqui que está com menos de 10%, ou seja, de cada 100 vezes eles não estão aparecendo nem 10 vezes. Aqui eu já estou aparecendo quase 12. Esse meu concorrente, 16. Quanto maior tiver isso, mais eu tenho que escalar, mais dinheiro eu tenho que pôr, porque significa que minha campanha está tendo mais resultados. Então, analisa CTR, analisa CPC, analisa aqui informações de leilão, parcela de impressão. Só um detalhe, acho que foi o Roberto que perguntou, né, das métricas. O que acontece ali, Roberto? Você tem que olhar o CTR e o CPC em vários níveis. Você vai ter que olhar isso a nível de campanha, a nível de grupo de anúncios, a nível de anúncios, porque cada um vai te trazer um resultado diferente, e a nível de palavras-chave. Por quê? Pode ser que tenha uma palavra-chave que está com CTR muito alto, e pode ser que tenha uma palavra-chave que o CTR dela esteja pouco, ou seja, baixo, só que ela está te roubando dinheiro. Quando eu falo roubar, é no sentido figurado, né? Como assim roubando? Às vezes ela tem muitas impressões e a taxa de clique está baixa. Aí o que acontece? Toda vez que você aparece e não tem clique, seu índice de qualidade cai. Se seu índice de qualidade cai, você paga mais caro da próxima vez. Então, olhar as palavras-chave que tem um CTR baixo, às vezes faz sentido até pausar essas palavras-chave, tá? Principalmente as palavras-chave que têm impressões e não tem clique. Putz, se tiver impressão e não tiver clique, tá péssimo. Ah, Leandro, mas essa palavra-chave, hoje eu fiz uma consultoria, e aí a pessoa falou assim, essa palavra-chave é extremamente importante para mim. Eu falei, ela está prejudicando sua campanha, mas ela é importante para mim. Eu falei, por que ela é importante para você? Porque a minha principal palavra, uma das principais palavras-chave minhas. A palavra-chave tinha 200 impressões e nenhum clique. Está sendo importante para ela por quê? Se está aparecendo e ninguém está clicando, não está sendo importante. Se a pessoa não está clicando, o anúncio dela não está relevante. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Fernanda? Leandro, lembra quando a gente fez lá
aquela da campanha lá do curso, do Google Ads. Não lembro, mas vamos... Enfim, eu não Ah, coloquei a minha tag ainda, não fiz a minha tag, né? E aí, eu tô com... Eu tive 20... Peraí, Leandro, rapidinho, deixa eu só abrir a porta aqui, peraí. tá bom. Então, ó, enquanto isso, né, só para complementar aqui, quando você tiver campanha de pesquisa, essas são as principais. Claro, tá? O que, que você tem que ficar atento também, Roberto? Se você está tendo muito clique e não está convertendo, dá uma olhada se as palavras-chave e a página de destino está coerente. Porque hoje eu até fiz uma postagem lá no meu perfil do Instagram, que muitas vezes a gente acha que a culpa é da ferramenta, e na verdade, às vezes, a culpa é da oferta. Como assim da oferta? Às vezes eu estou usando palavras-chave que não são tão importantes ou relevantes para o meu anúncio, a minha página de destino não está com uma oferta bem clara, e aí não vai converter. Então, o principal é você olhar. A palavra-chave está coerente com aquilo que eu estou anunciando e que eu quero, e minha página de destino está bem clara a oferta, porque não adianta nada. Eu coloco um monte de palavra-chave junto, a página de destino fala de coisas diferentes. Até mostrei já várias vezes aqui, você pesquisa tênis masculino e cai numa categoria de tênis feminino. Ou seja, não tem nada a ver. E aí vai dar resultado ruim, né? Diga lá, Roberto. Então, para mudar as palavras-chave, eu tenho cuidado bastante quando tu entra ali no primeiro display, né, que ele te dá ali, tu pode negativar essas palavras. É só ali que eu consigo. Tinha um outro lugar que a gente conseguia trabalhar as palavras-chave, porque ali fica me aparecendo folder e A por folder, e eu negativo. Então, 2, 3 vezes por semana, estou negativando ali. Lá nos termos de pesquisa, você fala. Lá nos termos de pesquisa. Quando tu entra na primeira, ali dá o Google, ele te dá tudo, as campanhas, tudo, te dá ali que tu nega as recomendações para a tua campanha ficar no 100%, né? Sim. Mas tem um outro lugar que ele não deixa mais botar o AI, por exemplo. Isso. Ó, aqui em termos de pesquisa é o que a pessoa pesquisou, e aí você pode vir aqui e negativar, né? Além daqui, você pode vir aqui também, ó, palavras-chave negativas e negativar aqui. Tá. Tá? Termos de pesquisa. Tá. Isso, termos de pesquisa, tá? Diga, Fernanda. Desculpa, Leandro. Não, tranquilo. Leandro, eu ainda não fiz, né, no anúncio que a gente fez lá do curso do Google Ads, eu ainda não coloquei minha tag, né? Certo. E aí, eu só depois que eu colocar minha tag, que meu CTR vai aparecer, né? Não, seu CTR vai aparecer mesmo sem ter a tag. Assim, eu tô tendo meu CPM, né, tá dando, eu tô tendo cliques, tô tendo... E aí tá tendo até um custo, visualização, e o CPM mês está, por exemplo, R$5,02. Uhum. Só que eu não consigo ver meu CTR. Mas você tá com a coluna de CTR ativada? Ixi, agora eu não sei. Aí você tem que fazer assim, ó. Você tem que vir aqui em colunas, personalizar, aí você pesquisa aqui, ó, CTR, marca CTR e aplica. Tá. Aí o CTR vai aparecer aqui para você, senão às vezes não aparece mesmo, tá? Ó, Tá ele bom. aparece aqui. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Nada. Um detalhe importante aqui, tá? Quando que o Roberto perguntou das palavras-chave, tem palavras, Roberto, que você pode querer negativar a nível de conta. Por exemplo, puta, Leandro, essa palavra eu não quero que apareça nunca em nenhuma campanha minha. O que você pode fazer? Você pode vir aqui em admin, vem aqui em configurações da conta, e aqui tem palavras-chave negativa. E aí aqui você pode adicionar. O que você adicionar aqui vai ficar padrão para a conta, ou seja, nenhuma campanha na teoria, não deveria mostrar aquela palavra, tá? Porque eu falo na teoria porque o Google é o Google, às vezes pode acontecer. Mas aqui você pode criar, colocou a palavra-chave aqui, todas as campanhas que você criar, você já fica livre dela, tá? Então, ó, admin, configurações da conta, palavras-chave negativas e adiciona aqui. Certo? Dúvidas sobre as métricas? Alguém? Tranquilo? Ó, a principal é o resultado que você está tendo com a campanha. Mas não esqueça que às vezes o resultado não vem no momento que você espera. Às vezes você tem que trabalhar, investir, olhar dados e tal, e ver se está crescendo. Às vezes pode chegar no momento que você fala, isso aqui não vai.
E aí você tem que parar, não vai. Ou você vai reformular tudo, ou você vai mudar a oferta, ou você vai mudar a estrutura de campanha, vai mudar as plataformas. Mas se vocês olharem essas métricas que eu passei para vocês e sempre acompanhando, com certeza vocês vão ter resultados ali. Ou pelo menos vai descobrir se está no momento de você pausar ou escalar o teu negócio, tá? Lembre-se, cuidado, porque eu mostrei as métricas que você tem que olhar, mas você não pode esquecer que você tem que fazer essa análise de tempos em tempos. Então, por exemplo, eu puxei os últimos 30 dias, mas eu também tenho que puxar os últimos 14, os últimos 7. Numa semana que teve feriado de Páscoa, os custos mudam. Numa semana que o Meta Ads, o Google Ads lança um monte de atualização, por exemplo, em março, o Meta Ads lançou uma carambada de atualização. Sabe o que aconteceu com as campanhas? Ferrou tudo. Aí um monte de gente fala, março foi terrível, é culpa do presidente, é culpa do petróleo, é culpa do Corinthians que não ganha. Não! A culpa é da porcaria da plataforma que resolve atualizar e ferra todas as campanhas. Meu Corinthians também não está ganhando, mas a culpa é da plataforma nesse caso. Então você precisa entender que esses períodos aí podem prejudicar, tá? Até, às vezes, dependendo do que você tem, né, do nicho que você atua, tem gente que não está querendo procurar na véspera de feriado ou no feriado cursos para fazer, não está querendo procurar para mandar fazer convite, não está querendo contratar um contador, o cara está pensando no feriado. Agora, se você tem um bar, se você tem uma pizzaria, talvez faça mais sentido, um hotel, nesse período, talvez você tenha um resultado melhor do que os outros. É importante saber disso. E, ó, põe na planilha, tira print se você não quer, faz download dos dados, mas se você não tiver dados para comparar, como é que você vai saber se está crescendo ou não? Como é que você vai lembrar quanto era teu custo por clique lá atrás? Não vai. Então, foque nisso, analise as métricas para poder começar a ter mais resultados. Beleza? É isso. A aula de hoje era essa. Métrica é um negócio chato de olhar, mas é importante. Beleza? É isso. Até semana que vem. Grande abraço. Boa semana para vocês. Valeu. Tchau, tchau.